Jornal Taguacê está aqui na Câmara Distrital e hoje, nesse momento, estou aqui no gabinete do presidente da CPI do Antidemocrático, Chico Vigilante. Chico é um vizinho meu, morador de Ceilândia há muitos anos, a gente contribui naquela cidade e mora lá, e Chico tem feito um trabalho aqui que tem desenvolvido. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Joval. Obrigado pela presença do Jornal Taguacê aqui. Na verdade, eu sou presidente da CPI que investiga os atos antidemocráticos que foram praticados no dia 12 de dezembro de 2022 e no dia 8 de janeiro de 2023. Essa quinta-feira, nós tivemos a 12ª reunião, já vamos com 11 depoimentos prestados. São momentos que estão servindo para elucidar aqueles fatos criminosos que ocorreram no dia 12 e no dia 13. Já temos material suficiente para indiciar pessoas que participaram daqueles atos antidemocráticos, né, na verdade, de um golpe que foi praticado contra a democracia no Brasil. Chico, você que é o presidente da CPI, dos atos antidemocráticos, como você falou, qual é a sua avaliação? Tem atrapalhado a pauta da casa ou tem contribuído muito? Como é que você faz essa análise dos dois trabalhos? Olha, o dia da CPI tem se dado nas quintas-feiras, né? Geralmente não tem votação dia de quinta-feira. Portanto, terça e quarta, a Câmara Legislativa está apta e pronta para elaborar a sua pauta. Eu não falto a uma sessão, portanto, a CPI não tem atrapalhado os trabalhos aqui da casa e, muito pelo contrário, a CPI tem servido para elevar o conceito que a população tem a respeito do Poder Legislativo. Essa CPI tem tido uma cobertura excepcional por parte de todos os meios de comunicação, né, as redes de rádio, TV, jornais impressos, os jornais midiáticos, todos estão aí participando. Portanto, tem sido um momento áureo para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Chico, fala um pouco sobre a PL a teoria do sonho que proíbe o comércio de cobrar para a distribuição de sacolas biodegradáveis. Na verdade, isso é uma lei, um projeto de autoria do deputado, quando era deputado, o Leandro Graça, né? Portanto, é uma lei existente e que agora o deputado Wellington Luiz está propondo uma alteração. Nós estamos analisando e vamos verificar no momento oportuno para que a gente possa tomar uma posição a respeito desse projeto, né? Porque as sacolas estão proibidas só no supermercado, mas o plástico continua imperando em todo canto, né? Tanto essa é a discussão que a gente tem que fazer. Chico, como que você tem visto a greve dos professores nesse momento? Em sua opinião, o governo precisa dialogar mais com a categoria? A casa tem feito alguma coisa para dialogar e mediar essa greve com os professores e o governo? Olha, Jová, a Câmara Legislativa e eu particularmente tenho dialogado com as autoridades do governo do Distrito Federal. Eu tenho dialogado com o chefe da Casa Civil, o Gustavo, conversei com o Ney Ferraz, que é o secretário de Planejamento do Distrito Federal, tenho conversado com integrantes da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no sentido de viabilizarmos um processo de negociação e que a gente encontre uma saída para essa situação grave que é a greve dos professores. Ninguém faz greve por gostar de fazer greve. Os professores foram à greve porque estavam no limite. Eles 5 anos sem reajuste. Não mais de 5. Eles estão desde o governo Agnello que eles não tiveram nenhum tipo de reajuste. Portanto, foi 4 anos de governo Hollenberg que não deu reajuste, mais 4 anos do governo Ibanez Rocha, que também não deu reajuste. O que o Ibanez fez este ano foi determinar que cumprisse uma decisão de 2015, que era um reajuste de 3%, que foi concedido pelo Agnello e que agora o Ibanez cumpriu a lei. Portanto, eles estão há mais de 8 anos sem nenhum tipo de reajuste, a categoria está doente e endividada, e por isso que eles foram à greve. Tem toda a minha solidariedade e todo o meu apoio.
e do jornal do Aguacei também. Deputado, quais temas a Casa deverá se desdobrar nos próximos períodos? Porque está terminando um período e já vai começar outro. Nós vamos ter agora o recesso, né? Depois, creio que no mês de agosto, a gente começa a debater o PPCUB, né, que é o que trata do ordenamento aqui do solo aqui no plano piloto. Tem uma questão grave a ser resolvida, que é a questão do transporte público do Distrito Federal, que mesmo as empresas recebendo milhões e milhões, o transporte é deficitário. Tem uma empresa que não cumpriu o contrato que ela assinou com a Secretaria, que é a São José, que terá mais de 600 ônibus a serem substituídos. Isso se dará agora no mês de junho. Portanto, é muito grave a situação vivida pelo transporte público do Distrito Federal. Um outro ponto que continua em pauta e que a gente tem que debater e discutir todo dia é a questão da saúde pública do Distrito Federal. Nós sabemos que só 27% da população do Distrito Federal tem cobertura de saúde através de plano de saúde. 83% depende da saúde pública, e a saúde pública hoje é o caos. Portanto, a Câmara tem que se debruçar sobre isso e ajudar para que a população do Distrito Federal tenha um sistema de saúde pública adequado, do jeito que a população merece. Para terminar, Chico, a Câmara está fazendo, já fez na Ceilândia, fez em Sobradinho, chamado a Câmara nas Cidades. Em Ceilândia foi muito legal, eu participei e vi lá muitas lideranças, moradores, comerciantes participando. Alguns deputados criticam e tal, mas qual é a sua avaliação da Câmara na cidade? É uma boa, porque o deputado fica de frente para a população? Olha, a Câmara nas cidades, na verdade, é a Câmara perto de você. É levar a Câmara para fazer o debate com a população da realidade que aquela cidade vive, e depois cabe à Câmara dar consequência às demandas que são colocadas, às reivindicações que são apresentadas ali. Agora, tem uma coisa que eu tenho me batido muito e estou lutando, é que a gente volte a ter no Distrito Federal aquilo que é chamado, que foi implementado no governo Gustavo Buarque, que é o orçamento participativo. É a melhor maneira que tem da população participar efetivamente e dizer aonde o recurso dos impostos que todos nós pagamos, eles têm que ser aplicados. Na sua opinião, a Casa tem fiscalizado os serviços públicos nas áreas de saúde, da educação, da cultura, esporte e outros? Porque o Lula vai ser um governo que vai cuidar muito disso. E essas pautas do governo Lula vai chegar no Distrito Federal. O que você acha? Vai o governo do Distrito Federal acompanha o Lula nessa pauta para o povo? A gente tem fiscalizado, apontado as falhas, né, que o governo tem tido, fiscalizado de perto. Tem um ponto que não depende só do governo do Distrito Federal, mas que eu, particularmente, tenho me debruçado sobre ele, que é a questão do preço dos combustíveis. O Lula tem dado um exemplo, quando faz com que a Petrobras diminua o lucro que ela estava tendo e, por consequência, cai os preços, só que esses preços não estão sendo repassados adequadamente para a população do Distrito Federal, e aí eu tenho agido no sentido de provocar o Ministério Público, provocar a Polícia Civil, a Polícia Federal, o CAD, para que hajam com rigor para a diminuição dos preços ser passada efetivamente para a gente. Porque quando tem aumento, os empresários embolsam tudo. E só para quem está nos assistindo ter uma ideia, para cada um centavo que aumenta a gasolina no Distrito Federal, corresponde a mais de R$1 milhão. Portanto, se tem um aumento de 40%, ou melhor, de 40 centavos, é 40 milhões que eles estão embolsando indevidamente. Se eles aplicassem, por exemplo, o último diminuição de preço que teve por parte da Petrobras, que foi 40 centavos na gasolina e 44 no óleo diesel, certamente estes 40 milhões não iriam para o bolso desses especuladores, exploradores, donos de postos de gasolina, iria para a população do Distrito Federal como um todo. Chico, você me deixa, por último, você me deu uma deixa aí. O governo Lula está com 4 meses e as ações de Lula,
A cesta básica diminuiu, o óleo de soja, o arroz, o diesel, a gasolina, e hoje você pega tudo que se o pobre precisa, está baixando nas prateleiras. Isso é um governo que aquilo que ele prometeu, que o Lula disse o seguinte: olha, no meu governo, o pobre vai tomar café, almoçar e jantar. Está no caminho certo? Sem dúvida, até porque com a implementação que o presidente Lula fez de determinar o cumprimento do Bolsa Família de R$ 600, mais 150 por filho menor de 6 anos, são uma medida extraordinária, que faz. É por isso que os indicadores sociais já estão apontando milhares, por que não dizer milhões de pessoas no Brasil todo que saíram da linha da pobreza e estão voltando a consumir, enfim, isso faz com que a economia gire. Portanto, a volta do Minha Casa Minha Vida, da linha 1, que tinha sido acabado, tinha sido liquidado pelo governo do capitão Capiroto, a questão da diminuição de preço de alimento, porque à medida que o governo financia a produção, certamente vai diminuir ainda mais os preços, e a confiança que a sociedade está tendo nesse governo. É por isso que a popularidade do Lula, você pega essa última pesquisa da CNT, mostra que o Lula está num plano ascendente, né, a população cada vez mais acreditando, apesar de ainda ter... A popularidade aumentando. Exatamente, apesar de ainda ter os bolsões de extrema-direita que combate todo dia para inviabilizar o governo. Ainda o ódio está comandando um pouquinho. Continua, mas isso é uma questão que a gente vai superar, e uma coisa que me anima bastante é verificar que as Forças Armadas não embarcaram na ideia do golpe, de que eles estão legalistas, e isso é muito importante, isso é um suspiro, efetivamente, para a democracia brasileira. Chico, eu te agradeço muito, o Jornal Taguacê, e todas as vezes que a gente vem aqui na Câmara, quer falar com você, você está pronto a nos receber, e de maneira satisfatória, a gente fica muito torcendo que seu trabalho seja visto por todos os ceilandenses e toda Brasília. Isso é um dever nosso, atender à imprensa, para através dos meios de comunicação, de todos os meios de comunicação, a gente leva a nossa mensagem. Vocês são os fiscais da nossa ação. Portanto, quero parabenizar o Jornal Taguacê por mais essa oportunidade de estar conversando com você. Obrigado.